Nicolas, geralmente, quando é citada a frase uma vez salvo, sempre salvo, algumas pessoas, eu não sei se fazem isso por ignorância ou se pensam que é assim mesmo, ou de repente faz por chacota ou algo do tipo. Nós ouvimos algumas pessoas comentarem, e essa é uma pergunta que já foi feita aqui no programa, é se o crente não perde a salvação, ele pode viver então uma vida imoral? Uhum, Você já deve ter ouvido isso. claro. Ele pode viver uma vida dissoluta e tá tudo bem, vai ser salvo ou não? Como responder? Como que o calvinismo enxerga isso? Até o arminianismo de 4 pontos também defende, né, que é impossível o crente perder a salvação. É contigo aí. É assim, o crente, mesmo depois de salvo, o indivíduo mesmo depois de salvo, ele continua a pecar. É isso que 1 João diz para nós. Aquele que não tem pecado, que diz não ter pecado é mentiroso. Todos nós pecamos. E o que marca o crente é o arrependimento. Então, o crente é um pecador arrependido e que constantemente se arrepende dos seus pecados, luta contra os seus pecados e tudo mais. Mas existe aquilo que é chamado de pecado obstinado. É aquele pecado onde a pessoa insiste em cometer determinada imoralidade, e isso pode ter uma abrangência grande. A pessoa pode ser uma imoral sexual, ela pode ser uma pessoa mentirosa, ela pode ser uma pessoa fofoqueira, enfim, pode ser ladra, um monte de coisa. E ela é obstinada naquilo. Pois bem, essa pessoa que peca obstinadamente, ela dá com isso uma evidência de que ela não é crente? Ou, no mínimo, ela pode perder a salvação dela por pecar obstinadamente? Parece que não. Por quê? Os textos bíblicos mostram para nós que existem crentes que foram temporalmente disciplinados por causa dos seus pecados. É só a gente lembrar do exemplo da igreja de Corinto. Vários crentes ali estavam mortos porque participavam da ceia indignamente, ou seja, participavam da ceia desprezando seus irmãos. E por causa disso, o Senhor trouxe disciplina sobre aquelas pessoas. Mas o texto em nenhum momento diz que eles perderam a salvação. E é curioso que em 1 Coríntios 5, quando a gente tem o caso de um camarada imoral, né, que dormia com a esposa do pai, né, ah, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 5, geralmente se ouve entre vós que há moralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, de haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. E contudo, ainda vós andais ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou, ou seja, os crentes de Corinto, não repreendiam o camarada. Eles ficavam se gabando, né? Eram os moderninhos, talvez, alguma coisa assim. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, disciplina temporal. O camarada poderia morrer. Parece que o camarada se arrependeu, porque em 2 Coríntios há indícios de alguém que se arrependeu e que deveria ser acolhido e tudo mais. Nós podemos entender, é possível que seja a mesma pessoa. Mas o que chama a nossa atenção é o finalzinho do versículo 5, onde Paulo fala: entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Evidentemente, a pessoa não é salva pela disciplina, não existe salvação pela morte. Eu morri, por isso estou salvo. Mas aqui o apóstolo Paulo dá uma avaliação da condição espiritual do indivíduo. Ele fala: esse camarada, ele é salvo. E ele vai ser disciplinado no presente, mas a alma dele permanecerá salva, porque ele é um crente. E no dia do juízo, ele terá esse status com ele. Isso casa muito com o texto de Hebreus 10, onde eu acredito que, de fato, ali o autor esteja falando de uma disciplina temporal, de uma disciplina física, combinando com outros textos. Na sequência do texto de Hebreus, vou mencionar aqui porque é o Ok. último para o tema, né? Na sequência de Hebreus, ele fala, né, do viver deliberadamente em pecado, depois de receber o pleno conhecimento e tal. E ele fala: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. O parâmetro que ele usa é um parâmetro de disciplina temporal. Então, de fato, ele está falando de um juízo temporal aqui. Quando o texto fala sobre fogo, juízo, intuitivamente nós entendemos isso sempre como inferno, mas não é assim sempre. Existem outros textos do Novo Testamento que mostram que isso pode ser aplicado de outra maneira. Por exemplo, 1 Pedro 4,12 fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós,
destinado a provar-vos. Aqui é fogo aplicado a crente. Então, peraí, no mínimo, a nossa hermenêutica tem que entender que fogo nem sempre é inferno. Fogo pode ser disciplina, fogo pode ser castigo. A linguagem que Paulo usa, né, como alguém que vai ter o seu trabalho avaliado e tudo mais, vai ser provado pelo fogo, já mostra que fogo ele também não é inferno. Então a gente tem que levar isso em conta. Agora, a questão é assim, o crente, então, ele tem a liberdade para viver desse modo? A gente já viu a possibilidade. É possível que um crente genuíno, viva em pecado obstinado? Sim. Existem dispositivos na palavra de Deus para lidar com isso. A disciplina bíblica, Mateus 18, 1 Coríntios 5, como acontece aqui. Então, a igreja tem que lidar com esses casos. Então, existe a possibilidade desse camarada, inclusive até morrer, como acontecia na igreja de Corinto. Agora, existe a liberdade para o crente fazer isso? Ou seja, o crente tem a permissão de fazer isso? Já que eu estou salvo agora, eu vou cair na bagunça, vou ver do jeito que eu quero. Não. O próprio apóstolo Paulo falou, agora ele, dialogando com seu interlocutor imaginário, ele fala, então quer dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então agora vamos viver em pecado? Não, de modo nenhum, ele é enfático até ali, né? Ele fala, não, jamais, isso não pode vir a acontecer. Por quê? Porque o crente, ele tem um novo Senhor, ele tem um novo coração, ele tem uma nova mentalidade. O pecado que ele comete é um pecado que precisa de arrependimento. E caso não haja arrependimento, ele pode sofrer disciplina temporal. Então, é por isso que nós exortamos as pessoas. Arrependam-se dos seus pecados. Você é um crente? Não tem que me arrepender. Não, você tem que se arrepender. Mas se eu peco, então eu não sou mais crente. Não, negativo. Você é um crente que precisa de arrependimento constante ao longo da sua vida, não mais para você ser salvo, perder, ganhar a salvação, porque isso é um status que está lá, mas para que você não sofra a disciplina temporal de Deus. Então, é possível que um crente viva assim? Mas esse, evidentemente, não é isso. A possibilidade não é, evidentemente, uma autorização para que o crente viva dessa maneira. Porque os padrões de vida do crente são claramente apresentados no Novo Testamento. Ok. Gabriel, bom, da mesma forma que algumas pessoas dizem, né? Uma vez salvo, sempre salvo, então pode pecar à vontade. O pastor Nicolas, ele respondeu. Por um outro lado, também existem aqueles que dizem... sou salvo agora, daqui 10 minutos perco. Xinguei alguém no trânsito, perdi. Eu tenho que ir lá na igreja, levantar as mãos. Como funciona isso? Você pode responder essa pergunta e, se quiser, discorrer acerca de tudo aquilo que o Nicolas falou, você está com a oportunidade aí. Perfeito. É interessante esse pensamento porque, principalmente no meio evangélico, né, muitos têm esse conceito. Amanhã talvez não acordarei salvo. Dependendo do que eu fizer no meu trabalho, tiver uma desavença com meu patrão, com um colega de trabalho, pode ser que a minha salvação já esteja indo embora. Muitas pessoas pensam que Deus brinca de escrever e apagar o nome do livro da vida constantemente. Bom, na verdade nós rejeitamos, né? Tá? E aqueles, por exemplo, como o Norman, né, Norman Geisler, que ele acredita na possibilidade da perda da salvação, ele é um arminiano de 4 pontos, né? Em caso de um pecado específico no caso, que é a apostasia ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, assim, nós rejeitamos essa ideia de que o crente fica perdendo e ganhando a salvação constantemente, ou que Deus fica escrevendo ou apagando o nome do livro da vida. Não existe, né? E nenhuma linha do arminianismo, nem o arminianismo clássico, o arminianismo wesleyano, acredita nessa ideia, tá? Da base para isso. Pelo contrário, aqueles que acreditam que não há possibilidade alguma, inclusive muitas pessoas ainda discutem se Armínio realmente acreditava na possibilidade, ficou em aberto isso em seus últimos escritos para alguns, e outros acreditam que sim, ele chegou a crer, e depois John Wesley deu mais ênfase a isso. Quando nós olhamos para a Bíblia em si, nós vemos essa possibilidade de perder a salvação em caso desses extremos. Apostasia completa, que é uma pessoa que realmente esteve na fé, experimentou todas as benesses que Deus lhe propusera, toda aquela lista de bênçãos ali em Efésios capítulo de número 1, inclusive até as que estavam por vir, se ele permanecesse na fé ele iria receber, mas como ele se apostatou, como ele se afastou, ele não receber. Então, num caso de uma apostasia completa, essa pessoa ela perde a salvação. Em caso de blasfêmia contra o Espírito Santo, é um tema bem interessante também para nós falarmos do que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, também a pessoa pode perder a salvação.
nesses casos. Se a pessoa se entrega deliberadamente ao pecado, conforme diz o escritor aos Hebreus, abandonando todos os ensinamentos de Cristo, vivendo agora uma vida dissoluta e, de certa forma, não se arrependendo, como no caso de Saul, assim conforme nós podemos ver, essa pessoa também pode perder a salvação. Ok.